Olá, coisas docíssimas da minha vida! Tudo bem com vocês? Eu sou a Babi e esse é o Empuxo, o Urso, o nosso primeiro vídeo sobre automobilismo, amadinhos e florzinhas. Mais precisamente, o número 2 do canal será na verdade uma rápida, mas super fofa lista top 5 sobre autódromos, enquanto a série de 2 vídeos sobre a história da IndyCar Series ainda não fica pronta. Então embarquem comigo e com o Empuxo em mais essa maravilhosa aventura. Roda a vinheta! Para ficarem mais organizadas, amadinhos, as nossas listas vão adotar uma espécie de padrão visando definir critérios. O desse vídeo em específico, por exemplo, que vai ser sobre pistas lendárias do automobilismo mundial, será nomeado com a fofíssima expressão padrão dinossauro, que nada mais é do que a classificação para pistas que contêm traçados acima de 10 km de extensão. O que dá a entender que, obviamente, um padrão de circuito considerado extinto, mais brutinho, rústico, dispendioso para se manter e também dispendioso para a cartilha contemporânea de construções de pistas da Fórmula 1, no caso da FIA, a qual prioriza a criação de traçados mais enxutos, com longas áreas de escape e que não contenham muitas curvas. Além desses detalhezinhos, isso é importante não só na questão da manutenção por parte dos administradores dos circuitos, como também acabou se tornando uma mão na roda se a gente for falar do televisionamento das corridas, porque houveram algumas reclamações das emissoras de TV por causa do trabalho imenso que era o de colocar várias tomadas de câmera nessas pistas tiro longo, e ainda relacionadas à lucratividade parca das transmissões dessas corridas. Nesse caso, o limite de 2 horas vigente em várias categorias praticamente foi uma das pazinhas de cal que contribuíram para o fim desse tipo de circuito em larga escala, a utilização em larga escala. Além dos já citados padrões operacionais de segurança, que obviamente contribuíram para que isso fosse levado em voga antes. Então, amadinhos, para ser mais direto e não perder mais tempo, vamos começar a descrever a nossa lista. Sendo assim, lindezas, vamos ver o que Empuxo preparou para a gente? Uá! A número 5 fica na República Tcheca, sendo mais exato, Babi. Eu estou falando do traçado urbano de Brno, utilizado entre os anos de 1964 e 1975, e o qual marcou época nas corridas do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, com os embates de gênios como Giacomo Agostini, Mike Haywood, Phil Reed e Arno Saarinen, por exemplo. Além, é claro, de ter sido a pista da primeira vitória da carreira do britânico Barry Sheene, a bordo de uma moto da Chrysler, nas 50 cilindradas no ano de 1971. Começou entrando de sola, né, Urso? Então, amadinhos, a história da pista de Brno, na verdade, começou na década de 1930, com um traçado de cerca de 29.142 km de extensão. E quando a República Tcheca ainda formava junto à atual Eslováquia, o país compreendido como Tchecoslováquia. A pista teve como um dos grandes incentivadores o próprio presidente do país, Tomáš Masaryk, e por conta disso, até hoje leva o nome de Masaryk Circuit. Brno inicialmente sediou corridas lendárias dos chamados Grand Prix, com vitórias de pilotos do gabarito de Bernd Rosemeyer, Hans Stuck, Rudolf Caracciola e Louis Chiron, mas foi através das corridas de motos e do traçado de 13.941 km vigente entre 64 e 75 que ela encantou de vez os entusiastas do desporto motorizado, principalmente do motociclismo, onde passou a ser tratada como uma verdadeira meca das pistas, tendo tanta ou mais relevância no meio quanto a pista holandesa de Assen, só para citar de exemplo. Além da versão inicial dos anos 30 e da versão escolhida para integrar o nosso top 5, amadinhos, a maravilhinda Brno teve outras 2 configurações tamanho e família, antes de construírem a atual de 5.403 km no ano de 1987. Sendo elas a que vigorou entre 1949 e 1963, contendo 17.800 km de extensão,
e é utilizada entre 1976 e 1986 com 10.925 km de extensão. Nesse pequeno tape dá para ter uma ideia do quanto a pista era complexa e desafiadora para os pilotos. All the best, Jack. Cheerio. Caso queiram ver o vídeo completo, entrem no link na descrição do vídeo que tenho certeza que vocês vão amar. Hein, puxo, qual é a próxima do nosso Top 5, Madinho? A número 4 é mais um clássico das corridas de moto, Babi. É simplesmente a pista que cedia o cavernoso Troféu Turista, uma das corridas mais perigosas de todo o mundo e onde lendas como Joey Dunlop, John McGuinness, Michael Dunlop e Ian Hutchinson escreveram capítulos muito marcantes na história do motociclismo mundial. Se trata do circuito urbano da Ilha de Man, um encantador arquipélago britânico considerado uma das 6 nações de cultura celta modernas. Escolheu logo a mais longa, Muri. Você tá inspirado hoje, hein? A primeira edição dessa verdadeira roleta russa, que é o Troféu Turista, Madinhos, ocorreu em 1907. E desde então, o perigoso, desafiador e temido traçado de 60.718 km de extensão que percorre toda a Ilha de Man já sediou mais de 100 edições daquela que é chamada como Death Race, ou simplesmente Corrida da Morte em bom português, sendo 28 delas entre 1949 e 1976 sob chancela da Federação Internacional de Motociclismo e válidas para o Mundial de Moto Velocidade. A maioria das provas contando com vitórias de Mike "The Bike" Haywood, Agostini e também do rhodesiano Jim Redman. Ao todo, a pista tem 256 curvas, um trecho citadino lotado de armadilhas como meios fios de calçada, postes de energia elétrica de alta voltagem, incômodas tampas de bueiros e desníveis de terreno te fazem inveja a qualquer calçamento caidinho daqueles que detonam um salto de um tamanho. Nada a ver. E os pilotos ainda percorrem esse trecho praticamente voando, passando em velocidades muito altas mesmo. E acho que o nível de dificuldade termina por aí, miguxos? Não! Tem ainda aquele que é chamado de Mountain Curse, ou um trecho de montanha no nosso português, cujo grosso do percurso são estradas com retas gigantescas e curvas praticamente intermináveis, rodeadas de abismos, pirais e penhascos, ou seja, sem qualquer tipo de área de escape. Outras curiosidades interessantes que eu tenho para passar para vocês, respectivamente, amadinhos, são o recorde de velocidade de 340 km por hora de Guy Martin na corrida de 2010. A média de velocidades assombrosa de 215,591 km por hora feita pelo Michael Dunlop na etapa de 2016, que é de ser uma das pistas que mais vitimaram pilotos em acidentes, com um total de mais de 256 baixas, somando todas as edições realizadas até o momento. Um outro fato relevante é o de que John McGuinness está a apenas 3 vitórias de superar o ícone Joey Dunlop, como um recordista absoluto de vitórias na pista. Até o momento, o saudoso Joey é um rei coroado para reinar com 26 vitórias, contra 24 de McGuinness. Antes da gente passar para a próxima, dê uma olhadinha nesse prequel sobre a pista, com o link completo do vídeo, é claro, estando no link de descrição do vídeo. Agora sim, Ursão, pode passar para a pista número 3. Muito bem, querida. Da Ilha de Man, a gente pula direto para a Bélgica, em direção à configuração de traçado de Spa-Francorchamps utilizada entre os anos de 1921 e 1978. O traçado clássico percorria as estradas que compreendiam os vilarejos Malmedy, Spa, Francorchamps e Stavelot, no coração da floresta Ardennes.
e ficou marcado principalmente pelas disputas travadas por Ferrari e Porsche no antigo Mundial de Marcas. Além, é claro, de corridas memoráveis da Fórmula 1, como a de 1967, vencida pela Eagle Westlake do norte-americano Dan Gurney, e a de 1970, vencida pela BRM do mexicano Pedro Rodrigues. Isso mesmo, amadinhos! A altíssima pista de Spa-Francorchamps já teve um traçado ainda maior do que o atual, no tempo que os engenheiros faziam telemetria com linguiça pendurada no poste. Não, nada a ver, irmão. O lendário traçado de 14.100 km de extensão percorria as estradas desses pequenos vilarejos. Era extremamente veloz e as casas dos moradores ficavam coladinhas rente à pista, especialmente nas desafiadoras e rapidíssimas curvas Bernenville e Malmedy. Mas o trecho que era realmente temido pelos pilotos nessa pista antiga, tanto quanto a Rouge assombra eles no circuito atual, atendia pelo nome de Master King. Uma pequena sequência de curvas no sentido esquerda-direita, que numa primeira vista parecia que era uma daquelas chicanes bem estúpidas e uó mesmo. Mas nada disso, amadinhos. Depois da curva Malmedy, os carros atingiam um regime de velocidade plena antes mesmo de entrar nessa curva. Ou seja, era um S de ângulo mais abertinho com entrada cega, que tinha que obrigatoriamente ser contornada com o pezinho lá no fundo. Essa curva era tão complicada que o tricampeão mundial Jack Stewart, que tinha uma relação de amor e ódio com ela, sempre dizia que a Master era, de longe, a curva mais difícil de todo mundo. E até mesmo para os carros civis, ela era bem puxadinha para contornar. Tanto que quando esse traçado foi desativado para corridas depois da reforma de 1979, ainda assim foram necessárias algumas reformas e modificações no setor para que os motoristas locais não se acidentassem na mítica curva. Aqui vai um pequeno spoiler em forma de vídeo sobre a pista, engenhos, com o link dele completo, obviamente localizado na descrição. Puxinho. Só dizer agora qual é o número 2 agora, amor. Então, querida, a número 2 é simplesmente o palco anual das 24 horas de Le Mans, o Circuit de la Sarthe com sua gigantesca reta Runaudière e sua panorâmica roda gigante localizada próxima a Fort Chicane. Como já era esperado, amadinhos, agora é a vez dessa verdadeira pérola de sotaque francês e corridas com áreas de pão quentinho receber aquele resumo maravilhoso. O fabuloso e tradicionalíssimo traçado de 13.629 km de extensão é praticamente um sobrevivente das pistas padrão dinossauro, amadinhos. Nas suas longas retas como a Runaudière, nomes como Tom Christensen, Jack Ickx, Henri Pescarolo, Jean Rondeau e Derek Bell deixaram suas marcas na história do automobilismo mundial. E carros maravilhosos como os Porsche 917, 956, 962 e 919, os Audi R18, a Sauber Mercedes C9, as Ferrari 512M e os Mata MS 670 sambaram no setor da Porsche Curves, da Maison Blanche e da Ford Chicane, com muita destreza. Além, é claro, de ter consagrado o Ford GT40, o nosso rei de provas. Ainda aproveitando o gancho sobre a Runaudière, lindezas, o recorde de velocidade se deu no ano de 1989, quando Roger Dourcy rasgou a reta feito uma flecha de kryptonita a 405 km por hora com seu protótipo WM CKTVA. Um feito até hoje não superado em nenhuma edição recente das 24 horas de Le Mans. Aqui vai um pequeno trecho de um ursíssimo onboard da volta do CKTVA. What I saw a moment ago was true. Did I see an Aston Martin overtaking a Mercedes a little while ago? That's right. We just did our fastest lap of the race, which is a rather strange time to be doing it, but the car's going exceptionally well at the moment. So who was that? Who was driving? Michael Rowe. And what sort of time was it?
A 33. 3 minutes 33. How does that compare with your qualifying time? It's better. But we Esperamos que a maravilhosa Lassart e suas 24 horas de Le Mans permaneçam por muitos anos ainda no imaginário do fã de automobilismo. Agora, Wilson, pode mostrar pra gente qual que é o número 1? Eu tô curiosa aqui. A campeã da lista, Babi, é o temido Inferno Verde, o charmoso e lendário traçado de Nordschleife, considerada a melhor pista de todos os tempos. Você já estava sentindo falta de falar da Dama de Ferro, não é, amadinhos? Como não poderia deixar de ser essa verdadeira obra de arte alemã chamada Nürburgring Nordschleife, seus 20.830 km de extensão e suas mais de 120 curvas ocupam a posição número 1 do nosso Top 5. A pista, que originalmente foi criada na década de 1920 para ser uma seletiva pista de testes para os fabricantes alemães, sediar corridas e ser usada como pista de track day pelo público de Airhead, logo se tornou folclórica na época dos Grand Prix, onde pilotos como Rudolf Caracciola e Tadej Nuvolari assombravam o mundo com suas performances de cinema no circuito. E quando sediou a Fórmula 1 entre o período de 1951 e 1976, a saga de corridas memoráveis continuou, com direito a verdadeiros espetáculos protagonizados por pilotos como Juan Manuel Fangio e Jim Clark. Mas também momentos tristes, como o acidente que Niki Lauda sofreu na curva Bergwerk na edição de 1976. Outro feito super fofo aconteceu nas 84 horas de Nürburgring de 1969, quando a comitiva argentina, por pouco, não ganhou a exaustiva prova com o Renault Torino. Mas esse conto de fadas dos irmãos sobre a missão argentina merece um vídeo só dele em outra oportunidade, lindezas, pode ser? Quanto ao apelido da pista, Nords é conhecido como Inferno Verde por estar localizada numa área de floresta, com um traçado bastante perigoso, poucas áreas de escape e, devido à sua extensão, o socorro no acidente era bem demorado. Em número de acidentes fatais, Nürburgring só perde para Indianápolis, por exemplo. Entre os trechos mais icônicos da pista, amadinhos, nós temos a Caracciola Carrossel, com sua inclinação acentuada e sua pavimentação de cimento na parte interna, a Flugplatz, onde os carros literalmente levantavam voo, a traiçoeira chicane Adenauer Forst e a desafiadora Flansgarten. Nos dias de hoje, amadinhos, a perigosa e lendária Dama de Ferro ainda recebe provas tradicionalistas, como as 24 horas de Nürburgring, corridas do VLN e ainda tradicionalíssimas também do WTCR, onde a diva Sabine Schmitz faz jus à fama de rainha de Nürburgring. Mas a mastodôntica e acolhedora pista está sempre brilhando nos holofotes devido à insaciável guerra das montadoras, a qual visa demolir os recordes de volta do circuito. E caso um dia você viaje nos bondes 747 da Lufthansa em direção à Alemanha, saiba que é uma visita super obrigatória, onde você pode pegar o seu carrinho e dar umas voltinhas no Green Hell para sentir o gostinho. Para encerrar o nosso Top 5, amadinhos, nós temos esse pequeno preview dessa volta lendária que o Stefan Belov deu com o Porsche 956 na pista, no ano de 1983. Is 6 minutes, 16.85 seconds. During his drive round towards the start, where he will unleash the car on a really hot lap, he must first find a way around the reigning Formula One world champion Keke Rosberg, who is learning all about driving turbocharged Porsches and trying to remember the lines and braking points at the Nürburgring. Certainly, Stefan Belov likes the Nürburgring. He's performed very well in the Formula 2 races that have been held. O link do vídeo completo está na descrição. Então, amadinhos e florzinhas, chegamos ao fim de mais um interessante e educativo vídeo. Mas, se você ficou in love com ele e quer deixar eu e o Empuxo plenos e felizes, deixe seu maravilhoso like aí embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Receba mais informações também nas nossas mídias sociais que estão aqui do lado da vinheta.
beijão no coração pra vocês, coisinhas da minha vida. E até a próxima aventura. Uau!